Bullseye. E aí galera, seguindo a parte artística, bom, estamos aqui agora mesmo na Praça 2 de Julho, em frente ao monumento Igualdade, Fraternidade e Liberdade. Bom, a Praça 2 de Julho tem uma simbologia destacada entre as demais praças na cidade de Salvador. Ela sofreu diversas alterações ao longo de sua existência, como reflexo de mudanças no modo de viver, que também interferiram diretamente sobre a maneira das pessoas que vivenciassem aqui. Bom, através de pesquisas bibliográficas e documentários, o espaço foi analisado sobre uma esfera plural para que se compreendesse as transformações ocorridas na sua configuração e na sua simbologia, desde que foi idealizada e atual. O Largo 2 de Julho se formou com a expansão da cidade em direção ao sul, nas proximidades do Caminho do Conselho, o qual ligava a cidade antiga, a Vila do Pereira, a maior parte da área. Está sobre o platô da Falha de Salvador e, aproveitando as áreas em que a inclinação das escarpas era menor, se prolongou até o litoral da Preguiça. Além disso, o bairro da Freguesia de São Pedro é parte significativa da história de Salvador. Surge do prolongamento da Rua de Baixo do São Bento, atual Carlos Gomes, o que se deu na década 30 do século XX, passando por transformações urbanas na superintendência do engenheiro do A Rua da Força do Largo, de onde se vista toda a sua extensão, é o que podemos chamar do corredor para a morte. Ao fundo, os condenados avistaram todo aquele arsenal armado que aguardavam para a sua sentença, muitas vezes em nome da liberdade daqueles que acompanhavam, assistindo toda aquela tragédia até o destino final, que era a Praça da Piedade. Daí subiam a Rua de Baixo de São Bento, atual Carlos Gomes, até a altura do Largo do Mocambinho, que nesse período ainda não existia. Dobravam à direita a Rua Gustavo dos Santos, até chegar ao Largo de 2 de Julho. Dali, retornavam por uma rua reta, contínua, sem interrupção nem travessa. No período do descobrimento do Brasil, no século XVI, o local foi rota de passagem dos colonizadores, na caminhada da Vila Velha, atual Vitória, processo que uniu as duas vilas da cidade. O nome 2 de Julho registra a independência da Bahia, ocorrido no dia 2 de julho de 1823, no século XIX. Inicialmente era chamada de Acioli, onde eram realizadas homenagens à independência e onde finalizavam os cortejos comemorativos. O nome 2 de Julho passou a ser chamado assim, após colocarem um chafariz na caminhada do Queimaram. A famosa Rua da Forca tem esse nome que marca seu passado e nos lembra a maior tortura legalizada em um período da nossa história que ainda está registrada no 2 de julho. Os condenados que saíam da casa da Câmara e Cadeia, cumprindo o seu último pavoroso trajeto andando em direção à morte, à forca, desciam a rua direita do... TV on the beat. Alright, only way design this kid. Oh, we want chill. Oh, wow. A gente poderia scout as meninas, mas se elas não vierem, I am breaking down. A gente pode tentar convidar elas, mas eu acho que eu também vou me sentir um pouco mal se elas não virem. Adapt faz realmente sentido. We found out you. Eu não acredito que vocês marcaram isso aí, não convidaram a gente. Vocês não vão get away. But we just came across here. A gente só se encontrou por acaso. Vocês encontraram por acaso, vocês marcaram pra vir aqui de novo. No, we doesn't do this over. A gente pode fazer isso de novo. A gente marca o dia e vem. I'm trying to figuring out you. Really. Sim, a gente tá tentando te entender. I am get along with you. Ele tá realmente tentando manter uma relação com você, e eu também. Tô tentando manter a relação assim, saindo sem chamar. Uma vergonha. Nós não vamos fazer isso de novo, tudo bem? Tá, a gente vai pensar. I am ketchup. Ketchup. Ketchup o quê? Alcançar o quê? This friendly? This Amizade? peace? Ok. Friendly relationship. Continue aí na frente. Bom, iniciando a parte de prosovérbios são verbos que, ao serem combinados com uma preposição ou a partícula adverbial, tem seu sentido ou tradição modificada. Esse tipo de junção de palavras pode fazer confusão na cabeça de quem estuda inglês, pois essa combinação, na maioria das vezes,
muda totalmente o sentido do verbo e muitas vezes o mesmo prosovérbios pode ter mais do que uma definição. Bom, o verbo ask pode ser traduzido como perguntar. O out tem sentido de fora. Perguntar fora não teria sentido nenhum no português, né? Mas no inglês isso significa convidar para sair. Prosovérbios são bem comuns em inglês. São tipos de expressões que têm 2 ou mais significados. Esse provérbio tem 2 significados. Primeiro é eat donut, eat up, significa isso não faz sentido. O outro é eat out, up now. Tudo faz sentido agora. Breakdown pode ser usado de 6 maneiras diferentes. E muitas delas não têm uma tradução exata para português. Bem, o primeiro sentido de breakdown é descontrolar-se e o segundo é quebrar. Breakdown também é usado no sentido figurado de vir abaixo, desmoronar e quebrar algo em várias partes pequenas. Por fim, breaking down significa explicar algo detalhadamente e remover uma barreira ou obstáculo de algum lugar e ficar mal. O verbo frasal catch up pode ser usado de 3 maneiras diferentes, como alcançar, recuperar ou ficar em dia e inteirar-se das novidades e se atualizar. Come across é um dos provérbios mais usado na língua inglesa. Bom, o significado do mais corriqueiro de come across é de encontrar alguém ou por acaso. Geralmente dizemos come across someone, que é encontrar alguém por acaso. Já a outra é come across something, que é encontrar algo por acaso. Nem sempre usamos o por acaso na tradução. Às vezes um simples encontrar e um achar. O verbo do over tem sentido de repetição e recomeço. Um exemplo é maybe I'm your room. Figurar é uma junção do verbo figure, imaginar, com a preposição out. Da união dessas 2 palavras surge o provérbio figure out, que significa compreender algo ou alguém, imaginar, descobrir, entender ou até mesmo encontrar a solução de alguma coisa com um quebra-cabeça, por exemplo. O significado dessa expressão é bem simples, mas é importante que você saiba exatamente como usá-la, pois é um dos prosovérbios mais usados na língua inglesa. O find é um verbo achar e encontrar. Juntando com a preposição out, ficamos find out, que significa descobrir, ficar sabendo de alguma coisa. Bom, o verbo frasal get along pode ser usado com ou sem with, depende do que falar. Vamos ver os exemplos sem with. Richard and his sister don't get along. Richard e sua irmã não se dão bem. A expressão get right with é muito usada atualmente, e o sentido que transmite é o de fazer algo ruim e não ser punido, ou não ser criticado por isso. Seria o equivalente a sair, pune-se, safar e sair ileso, como diz essa frase aqui. Já traduzido para o português, seria: eu sempre saio ileso das minhas brincadeiras. Didn't even get to cross.